meus cabelos. Como assim, professor? É sério, é possível viajar no tempo? Então, tipo, uma coisa que já aconteceu pode estar Não, acontecendo agora, só que calma. não foi Agora passado. calma. Pode Bugou ir a para minha o futuro cabeça. somente. Vamos respirar, vamos respirar. No canal Cultura, eu vou até fazer a propaganda aqui do né, canal Cultura, que é o canal 4 da TV aberta, né, a Rede Cultura. Ele sempre passa, né, vários programas bem bacanas de entrevista, de documentários, de séries e tudo mais. E uma delas foi sobre uns pensadores e teve um episódio. Eu vou até procurar depois na internet para ver se eu encontro esse episódio na internet. Porque eles têm um site também, a TV Cultura tem um site, tem toda a programação lá no site. Eu vou procurar este programa e se eu encontrar eu coloco o link aqui. Mas eles fizeram uma experiência que só que foi o que? Foi frações de segundos, tá? Foi um tempo assim irrisório pra gente, que não, a gente não percebe, mas eles, né, com relógios precisos foram lá e cronometraram e viram com uma altitude elevada, com o ar mais rarefeito e tudo mais, eles viram uma diferença no tempo do relógio. Então, né, deduzindo, teve sim uma viagem no tempo, né, considerando esta pesquisa, esse experimento que eles fizeram. Mas foi coisa assim muito pequena, de frações de segundos que eles conseguiram, né, no caso, fazer Professor? essa viagem no tempo, tá bom? É interessante, né, porque já abre precedentes, né, já abre aí um campo de pesquisa para ser experimentado, tá bom? Ok? Professor? Sim, pode falar, Ricardo. O que eu sei também é que a pessoa não pode voltar no tempo, mas pode passar o futuro. Se um ser humano ficar um minuto na borda do buraco negro, quando ele voltar para a Terra, já passou 1000 anos de vida dele. Olha aí que interessante. Tá vendo? E se for chegar no meio do buraco ali, ele voltar de novo para a Terra, já ultrapassou 10.000 anos da sua vida. Olha só que interessante, para vocês verem, né? Quanta coisa existe no nosso universo, no nosso planeta, em nós mesmos. E nós não conhecemos, é tanta informação, é tanta coisa, e nós estamos aprendendo um pouquinho a cada dia. Cada experiência nos ensina um pouco. E isso é bacana, né? De a gente se perceber como um ator, né, neste universo, que estamos aqui justamente para isso, para aprendermos, né, para aprender um pouquinho mais e principalmente aprender com o outro nas trocas, nas nossas experiências e nos tornando melhores a cada dia. Olha que bacana isso. E para a nossa aula desta sexta-feira, 30 de julho, né, o conteúdo, né, o tema, melhor dizendo, o assunto que nós vamos ver hoje é regionalização. Vamos falar um pouquinho sobre região, sobre as regiões do Brasil principalmente. E como sempre, né, trazemos uma mensagem, um pensamento. O desta noite é de Charlie Chaplin. E já fica aqui a dica também para vocês assistirem os filmes de Charlie Chaplin, que são muito bons, tá? Vale muito a pena assistir, tá? Os filmes de Charlie Chaplin, tá? Ele traz o seguinte, olha só, a persistência é o caminho do êxito. Olha só, não desistir dos nossos sonhos, tá? Vai vir dificuldade? Vai ter obstáculo? Terá, mas mesmo assim, vamos acreditar e sempre, né, lutar para que possamos realizar os nossos sonhos. Então fica aqui a mensagem de Charles, a persistência é o caminho do êxito, tá? Muito bem. Então, como sempre, né, mostrando aqui também para o pessoal que tá chegando, né, sempre eu trago uns links, né, para vocês consultarem, né, nestes links há um texto explicativo sobre regionalização, tá? Então vocês vão lá, clicam, são textos curtos, de fácil entendimento, tá? Tá? É bem tranquila a leitura. E aqui tem dois, tá? Um toda a matéria e o outro Mundo Edu, tá? Só clicar que já abre a página e vocês consultam os textos. E eu vou mudar um pouquinho hoje, eu vou direto lá para o final agora, que eu quero mostrar para vocês que na última aula não deu tempo, que foram as sugestões. E no final, pessoal, das atividades, eu sempre trago sugestões também, tá? Da aula de hoje.
é a abordagem da... Ah, tá, aqui ó, a abordagem da geografia no Enem. Isso é para o pessoal que está chegando, que está assistindo a aula de geografia pela primeira vez. Tem aqui também um texto bem tranquilinho falando sobre a geografia no Enem. Como que é cobrado, né? O que, que a gente precisa prestar atenção, né? Isso é bem bacana também para quem está chegando, e quem já está, quiser rever também, vale a pena, tá? E o Sistema de Vigilância da Amazônia, o CIVAM, tá? Que vai ter uma questão relacionada a isso, então também já deixei aqui o link. E o que eu quero chamar a atenção também da aula anterior, que foi do dia 16 de julho, a questão 4. A questão 4 traz um fragmento da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. Então eu trouxe aqui o site, né, do domínio público, que nesse site, pessoal, é um site governamental, e ele traz uma série de livros, de textos, de filmes, de um material riquíssimo para consulta e todo gratuito, tá? Então vocês podem entrar no site, pesquisar, tem vários livros lá que vale muito a pena estarem consultando. E eu aqui deixo aqui já o link, né, para o livro Os Sertões, tá? Quem quiser ler, é uma aula de geografia da região Nordeste, tá? A primeira parte do livro, ele traz muitos conceitos técnicos, uma linguagem mais técnica, mas na segunda parte, que ele traz o homem, é muito bom, vale muito a pena ler o livro todo, eu recomendo, tá? Que vai ajudar bastante nos estudos de geografia, tá bom? Muito bem. Então, agora antes da gente entrar aqui para as nossas questões, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho sobre... apareceu para vocês, mudou a tela. Não aparece ainda não. Mas a primeira apareceu. Ou também não? Não apareceu nenhuma? Nenhuma. Poxa vida. E eu aqui falei que tinha aparecido. Calma aí, então. Ai. Peraí. Agora foi. Apareceu para vocês? Ainda não. Não? Tá mostrando só o senhor. Porque aqui está aparecendo que estou compartilhando esta guia. Não apareceu ainda? Ainda não, professor. Só o senhor mesmo. Só eu mesmo? Só um instantinho, deixa eu fechar aqui. Então deixa eu ver aqui. Ocorreu um erro para compartilhar a tela. Apareceu aqui mensagem para mim. Deixa eu pensar. Deixa eu tentar novamente. Só um instantinho. Uma guia. Vamos ver se vai aparecer agora. Apareceu agora? Agora sim. Apareceu? Sim. Ah, ótimo. Pensei que tinha sido problema do programa de gravação, porque na outra aula também deu problema, mas agora apareceu, né? Ótimo. Então, tudo que eu falei tá aqui, pessoal, tá? Eu até peço desculpas por isso. Assim, quando eu falar que vou compartilhar e começar a falar e não aparecer nada para vocês compartilhado, vocês podem me avisar. Ó, professor, não apareceu aqui o compartilhamento, tá bom? Podem ficar à vontade para falarem, tá? Então aqui a mensagem de Charlie Chaplin, os links que eu disse a vocês, né? Deixe lá para as sugestões, né? Para a gente aqui, né? As sugestões dessa aula de hoje, o pessoal que está chegando, né? A abordagem da geografia no Enem e da aula passada dos sertões e do site Domínio Público, tá? Depois, com calma, vocês entrem, consultem esse material que vale muito a pena, tá? Vai ajudar bastante, vai contribuir bastante no estudo de vocês, tá? Então agora vamos aqui para uma nossa outra tela, tá? Justamente para a gente falar um pouquinho sobre a regionalização. E já começamos, né, falando, né, mostrando na verdade dois mapas. Eu pergunto a vocês já viram esses dois mapas em alguma situação? Vocês conhecem esses mapas? Sabe Eu já. o que eles estão representando? O que eles estão nos mostrando? Pode falar. A primeira parte são as 5 regiões e a outra são o mapa geoeconômico do Brasil.
de Milton Santos, não é isso? Se não me engano. Muito bem. Você só se confundiu com o autor desse mapa aqui, né, das 3 regiões. Temos uma regionalização do Milton Santos, que a gente vai ver já já, mas esse aqui não é do Milton Santos, tá? É do Pedro Pinchas, tá? Aí esse aqui não tem nenhuma informação além das cores, né? Isso é justamente... Vocês sabem quem elaborou esse mapa? Não. Não. Esse aqui é o que nós chamamos de a divisão regional oficial, é a regionalização oficial do Brasil, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Tá? Então, quando se falar em divisão oficial das regiões do Brasil, é esta aqui que se está se referindo, tá? Do Instituto do IBGE, que é a divisão regional oficial do Brasil. Geralmente aparece assim nas questões. Divisão regional oficial. Pareceu oficial, é essa que está se referindo, tá? Com Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas nós vamos ver uma a uma, tá? No decorrer da conversa de hoje, tá? Então, regionalização. Olha, por regionalização, pode-se entender a divisão de um grande espaço territorial, com critérios. Ó, isso aqui é muito importante. Toda regionalização, toda região, ela é baseada em critérios, tá? Previamente estabelecidos, em áreas menores que passam a ser chamadas de regiões. Olha só, temos aqui o Brasil, uma grande área, e essa área, nesse território brasileiro, ele foi dividido em áreas menores, tá vendo? É justamente isso que ele está nos falando ali. E essa divisão não acontece por acaso, ele segue alguns critérios, tá? Cada região se diferencia das outras por apresentar particularidades próprias. Por exemplo, vamos voltar aqui. Quando nós falamos da região norte do Brasil, o que vem à nossa mente? Amazônia, professor. Boa, floresta amazônica, né? Amazônia, que mais? Açaí. O açaí, um alimento típico da região amazônica, muito bem. Olha só, vocês estão trazendo, né, elementos naturais, bacana. E agora eu vou perguntar... As lendas de lá. Oi? As lendas de lá. As lendas, olha, estão trazendo folclore, olha que bacana, um elemento cultural. Mais As fronteiras com os países. Fronteira com os países, né, sul-americanos. Muito bem, pessoal, justamente isso. Então, ó, quando essas particularidades é justamente isso. Então, é uma região com uma grande, né, grande natureza, uma grande área florestal, a floresta amazônica. Vai ser uma área pouco povoada, porém com uma grande concentração de povos indígenas. Olha só as particularidades da região norte. E o clima? Será que o clima é como nessa região? Será que é muito frio aqui nessa região norte? O clima é quente. Muito quente de muriçoca. É meio a meio. É meio a meio? Será que é muito quente? Será que é muito frio? O que vocês acham? Nós estamos... Eu sei porque eu sou de lá. Ah, muito bem, que coisa boa. Olha só, então, tanto é que tanto lá no norte como aqui no nordeste, nós temos 2 estações bem definidas, né? Que é justamente o verão, pelo calor, né? Muito grande, e a outra estação, qual é? Inverno. O inverno. Mas eu pergunto para vocês, este inverno, ele está mais relacionado ao quê? A temperatura ou algum outro elemento? Acho que é a chuva mais, né? Isso, muito bem, a chuva, né? A quantidade de chuvas que caem, né, num período de ano aqui na região norte, né? É bem similar com o Nordeste também, né? Tem a questão da chuva, né, que é o inverno, e a questão daquele calor, aquele sol, né, que é o nosso verão. Muito bem. Então, ó, as particularidades tanto do norte como do nordeste já temos 2 em comum. Mas será que temos diferença? Né? Sotaque. Oi?
O sotaque. O sotaque, muito bem, né? Um elemento cultural. Agora, pegando aqui no Nordeste, o que chama mais atenção quando se fala no Nordeste? O que vem à nossa mente? Bahia, Carnaval. As Clima festas, né? seco, Bahia, praia, praia, O nosso São João, né, gente? São João, Calor. calor, que mais? Agora para os elementos naturais. Sertão. Sertão, né? Olha só que bacana. Então, ó, são A nossa características. capital. Isso, características próprias da região Nordeste, o sertão, né? As festividades, né? Na questão do São João, que é muito forte, nas quadrilhas juninas. Aqui na região Norte nós temos as lendas, temos o boi, né? O Parintins, né? O Festival de Parintins, que tem o caprichoso e o garantido. Né? Então, olha só, são festas típicas dessas regiões, né? Então são particularidades. Então, ou seja, através desses critérios podemos, né, estar ali definindo, né, delimitando uma região, tá certo? Ótimo. Então, pessoal, a região, ó, é um território que, pelo clima, pelo tipo de solo, pela vegetação, pela produção econômica e outras características próprias, se diferenciam dos territórios próximos. É uma área delimitada, demarcada e estabelecida, tá? Então, aqui nós temos aqui, né, uma visão geral da regionalização. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem comigo. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Então vou avançar. Qualquer coisa, podem perguntar, tá bom? Ótimo. Então, ó, na geografia, pessoal, a região refere-se a uma porção superficial designada a partir de uma característica que lhe é marcante ou que é escolhida por aquele que concebe a região em questão. Assim, existem regiões naturais, por exemplo, a região da floresta amazônica, né? Existem regiões econômicas, a região, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, é uma região econômica, tem ali um polo industrial. Outra região, por exemplo, aqui em João Pessoa, poderíamos considerar uma região industrial? O que vocês Não. Sim. Sim ou não? Ótimo, ó, eu adoro, hein? Quando Não. acontece isso. Sim. Um diz sim, outro diz Sim. não, Era do Campina Grande. né? Sim, mas trazendo aqui para João Também acho. Pessoa, aqui para João Pessoa, Pessoa. poderíamos dividir João Pessoa em regiões. Eu encontraria aqui, por exemplo, a região do centro, a região das praias. Eu encontraria uma região industrial aqui em João Pessoa. Não, turística. Uma região turística, muito bem. Vocês conhecem a BR-101, né? Por exemplo, Conheço. sentido ali Conde, quem vai para Recife. Não tem um bairro ali? Como que chama mesmo aquele bairro? Várias indústrias. Isto, bairro das Indústrias. Por que será que ele tem esse nome? Alguém arriscaria? O que nós Várias encontramos? indústrias que concentram ali. Porque fica o polo industrial. Pronto. Muito bem, pessoal, é isso mesmo, porque no bairro das Indústrias tem uma concentração de empresas ali, de indústrias instaladas. Então poderemos, né, caracterizar aquela área como uma região industrial de João Pessoa. Vocês estão entendendo os critérios? Então, por exemplo, a região do centro. A região do centro é uma região de serviços, onde vai ter bastante comércio, vai ter os bancos, vai ter os consultórios. Então, vocês estão conseguindo entender como que a gente pode demarcar uma região? Né? A gente vai escolher um critério ou mais critérios, tá? Para delimitar aquela área, tá certo? Tranquilinho até aqui? Então, Tudo ok, Bruno. tudo ok? Ótimo. Então vamos lá. Aqui agora, pessoal, com esses mapas, nós temos aqui um resgate histórico, como se fosse uma linha do tempo da regionalização do Brasil. Em história, vocês tiveram aula já sobre as capitanias hereditárias?
Já sim, professor. Já? Ótimo. Então, ó, Sim, já. no início, né, do século XVI, logo com a chegada, podemos considerar que foi uma das primeiras divisões regionais que tivemos no Brasil, né? Que foi dividido, ó, nas faixas, cada capitania, podemos considerar aqui como uma divisão regional, tá? Depois o tempo foi passando e tivemos aqui em 1789 essa configuração. Logo após o Tratado de Madrid, né, que foi o segundo acordo entre a coroa de Portugal com a coroa da Espanha, né, que é o primeiro, foi até antes da chegada, foi em 1494 aproximadamente, que teve o Tratado de Tordesilhas, né, justamente essa linha aqui da capitanias hereditárias está retratando ela, o Tratado de Tordesilhas, que a leste pertencia à coroa portuguesa e a oeste pertencia à coroa espanhola. Mas só que os portugueses, né, eles começaram a explorar além desse limite, através dos bandeirantes e outros personagens da história. Então, o que aconteceu? Esse território foi se expandindo. Então, quando chegou em 1789, já estava nessa configuração. Ainda não é a configuração que nós conhecemos hoje. E o tempo foi se passando. Em 1889, 100 anos depois, né, já aumentou mais um pouco, olha só. Tá? E em 1943, nós já temos quase a formação atual. Já temos aqui, né, o território aqui, ó, de Ponta Porã, de Iguaçu, né, o Mato Grosso todo unido. Não tínhamos, ó, Tocantins, Goiás era uma coisa só, Goiás e Tocantins, né, Rondônia, Roraima, não existia Roraima, era Gaporé, não eram estados, eram territórios, ó, não tinha Roraima, era Rio Branco, então era territórios ainda, né, nesse momento, tá? E aqui, já em 1990, após a Constituição de 1988, nós temos a configuração que conhecemos até hoje, já com as 5 regiões definidas também, tá? Professor, uma dúvida. Sim, pode perguntar. Quem dava o nome para esses estados e regiões? Quem nomeava? Olha, boa pergunta. Geralmente os nomes são homenagens, né? Por exemplo, o nome da nossa capital. Nossa capital tem o nome de João Pessoa, né? Ela foi homenagem a um político chamado João Pessoa, tá? Então, Em 1930, né? isso, então tem toda uma história que os governantes, os líderes de cada momento, eles, né, vão fazer a homenagem a alguém, daí eles pegam e colocam o nome, né, de um estado. Por exemplo, a capital do Acre é uma outra homenagem a uma pessoa também. Sim, eu pergunto pelo fato da maioria das cidades do estado do Pará, elas têm outras cidades em Portugal também, com o mesmo nome. Sim, por exemplo, ó, aqui em João Pessoa não tem o bairro dos Estados? Vocês já ouviram falar do bairro dos Sim, Estados? sim, tem. Então, as Existe. ruas ali são nome de estados. É justamente, quase, como pode dizer, é uma homenagem a cada estado brasileiro. Temos ali a Avenida Piauí, a Avenida Amazonas, a Avenida Acre, a Avenida Minas Rio Grande Gerais, do Espírito Sul. Santo, né? Rio Grande do Sul, né? Então nós temos homenagens. Por exemplo, estado de Minas Gerais. Por que se tem esse nome, né? Minas Gerais. Né? Acreditamos que ali, como tinha uma concentração de minas de pedras preciosas, então, né, eles trouxeram, né, colocar esse nome. Claro que vale para a gente pesquisar, né? Fazer um levantamento, fazer uma pesquisa e descobrir por que cada local tem o seu nome. Geralmente são homenagens a pessoas importantes, as pessoas que contribuíram para aquele lugar, tá? Geralmente são homenagens feitas a pessoas que contribuíram para aquele lugar, tá certo? Ótimo. Então, ó, continuando sobre a regionalização, ó, em 1942,
Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo federal decidiu administrar diretamente algumas áreas situadas na fronteira, né? Então a gente pode pensar ali, ó, a região norte, a região centro-oeste, principalmente essas duas regiões, né, que eram menos povoadas naquele momento, tá? O território federal de Fernando de Noronha foi criado nesse ano. Em 1943 surgiram os territórios de Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta Porã e Iguaçu. Esse Rio Branco, pessoal, não é a capital do Acre, tá? Esse Rio Branco é o estado que hoje é Roraima, tá bom? Em 1946 foram extintos os territórios federais de Ponta Porã, que se tornou um município do Mato Grosso do Sul, e do Iguaçu, que é a cidade ali de Foz do Iguaçu, tá? Ali no oeste do Paraná. 10 anos depois, o Guaporé teve sua denominação alterada para Rondônia. Em 1962, o território do Rio Branco passou a ser chamado de Roraima, e o território do Acre foi elevado à categoria de estado. Em 1981, foi a vez de Rondônia. No final da década, com a Constituição de 1988, os territórios de Roraima e Amapá tornaram-se estados, enquanto Fernando de Noronha passou a ser um distrito estadual de Pernambuco, que até então pertencia também a Rio Grande do Norte, tá? Mas os territórios federais podem não ser uma página virada em nossa história. Em dezembro de 2007, havia no Congresso Brasileiro propostas para a criação de 5 deles, além de 7 novos estados, tá? Só para a gente, né, ficar ciente, ó, é recente, ó, 2007, né? Então ainda Professor, quer... Sim, pode falar. esses territórios é dominado pelo a capital federal, né? Isso. Como Porque era território, eles não tinham governador, né? Que todo estado tem um governador, tem uma assembleia, né, de deputados. Né? Daí com o tempo eles vão querendo o quê? Eles vão se emancipando, daí eles vão criando os cargos, né? Os órgãos, os governantes daquela localidade para... É como se tivesse uma independência, né? O Estado ele tem uma certa... Né? Ele é dependente do governo federal, mas ele tem ali, no seu território, uma certa independência para tratar sobre seus assuntos internos, tá? Do seu Estado. Professor? Sim, pode falar. Já estão querendo até dividir a região norte em 2 partes? Então, olha aqui, ó, né? Em dezembro de 2007, ó, havia no Congresso Brasileiro proposta para a criação de 5, né, 5 novos territórios, ou seja, 5 novos estados, provavelmente, porque o Brasil ele é muito extenso, né? O seu território é gigantesco. Então, isso também, né, faz com que lideranças, que grupos, né, se organizem e tentam, né, fazer, né, criar essa emancipação também para ter uma certa independência na sua localidade, tá? Daí isso envolve, né, também interesses políticos, interesses econômicos, interesses culturais, todos aí, né, envolvidos. Se o senhor lembra a polêmica de 2008, a divisão do estado do Pará entre Tapajós e Carajás. Isso mesmo, ó. Isso é um grande exemplo, muito bem lembrado, Ricardinho. É isso mesmo, é isso que está se tratando aqui, né? Então, só que é uma região muito pouco povoada, então tem essa dificuldade também. E a questão ali da região norte, principalmente o Pará, ele tem muito conflito com, né, de terra, com grileiro, com poceiro, né? Então ali fica é uma situação ali um pouco preocupante. Questão do garimpo, né? Garimpagem, desmatamento, né? Então tem ali uma questão de invasão de terras indígenas, enfim, né? Tem uma série ali na região norte, né, problemática que precisa, né, estar atento e ver com um certo carinho e uma certa urgência também, né? Muito bem, galerinha. Então, aqui nós temos, né, olha só, Brasil Divisão Regional Oficial, tá vendo? Ó, quando se fala oficial, é a que foi feita pelo IBGE, tá vendo só?
É que a gente está acostumado a sempre ver no noticiário, nos livros. E o bacana desta divisão, que ela, ela primeiramente, ela levou em consideração, as características naturais, mas também e principalmente os limites de cada estado. Olha só que bacana isso. Então ela segue os limites de cada estado. Então, cada estado vai estar sempre em uma região, não vai ter um estado ocupando duas regiões. Isso é uma maneira de facilitar o trabalho de pesquisa, o levantamento de dados, vai facilitar o trabalho das informações de cada estado, tá? Isso facilita bastante, tá certo? Vamos seguir mais um pouquinho. Ótimo. Agora vamos ver uma outra regionalização, tá bom? Os complexos regionais do Brasil ou regiões geoeconômicas do Brasil são uma regionalização criada pelo geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Geiger na década de 1960. Essa divisão levou em consideração não apenas a localização dos estados, como a oficial do IBGE, mas seus aspectos naturais e socioeconômicos, tá? Olha só como que ficou. Tá vendo só? Olha Maranhão, cortou o Maranhão no meio, ó. Então, a parte aqui oeste de Maranhão pertence à região Amazônia e a parte leste aqui pertence à região Nordeste. E ele dividiu o Brasil em apenas 3. Então são 3 complexos. O complexo Amazônia, o complexo Nordeste e o complexo Centro-Sul. Ou seja, ele uniu uma parte, a grande parte do Centro-Oeste com o Sul e a maior parte do Sudeste. Apenas o norte aqui, ó, de Minas Gerais, tá, está pertencendo ao Nordeste. Aqui lembra, porque aqui é uma faixa de transição. Lembra da nossa aula passada sobre os domínios morfoclimáticos, as faixas de transição? Então aqui é a transição dos mares de morro com a caatinga. Então aqui no norte tem muita caatinga aqui, ó. Vai ter um pouco de caatinga. Aqui no oeste aqui vai ter um pouco também de cerrado. Então são faixas de transição. Então ele considerou esse elemento natural aqui nesse momento da divisão, tá certo? Professor, uma dúvida. Sim. A diferença daqui do Brasil para os Estados Unidos, no caso, em questão de divisão de regiões, a gente pode ver que lá nos Estados Unidos é bem dividido assim, como se fossem quadrados grandes. Isso. E aqui não. Qual é a diferença? Então, aí vai desde o momento da colonização. Porque a colonização dos Estados Unidos foi uma colonização de povoamento. Então foi uma colonização mais, digamos assim, entre aspas, mais organizada. Diferente da nossa. Mas aí também vai se levar em conta as condições naturais daquela área. O relevo, as condições de solo. Tudo isso vai interferir na forma também de adaptação. Aqui no Brasil, os estados eles foram se formando com o passar do tempo e através muitas conquistas. Tivemos conflito aqui no Acre, com o Peru, com a Bolívia principalmente. Tivemos outro conflito aqui com o Paraguai, aqui em Corumbá. Então, esses conflitos que foram aumentando e podemos perceber que é muito irregular, não é assim uma forma geométrica precisa. Olha só, os territórios eles têm uma demarcação, às vezes segue uma divisa natural, segue um rio ou segue uma cadeia de montanhas, tá? Aí vai depender também de qual foi o critério estabelecido nos estados da América do Norte, dos Estados Unidos no caso, para aquela divisão, que você pode perceber mesmo, eles são bem geométricos, bem geométricos. Isso também facilita, é justamente isso que a gente tem feito aqui, quando ele segue o limite de cada estado, se esse estado fosse de uma forma geométrica, ficaria muito mais fácil a divisão também em regiões, tá?
Então eu acredito que foi proposital justamente para facilitar, né, o manuseio das informações, para facilitar o gerenciamento de toda aquela área, tá? Tranquilo? Sim, essa questão que o senhor falou da fronteira, eu já fiz uma viagem do Pará para cá, para João Pessoa, e eu percebi que tem sim divisões que levam em questão o rio. No caso do Maranhão para o Piauí, se eu não me engano, a divisão é um rio. Olha só, então são os marcos naturais. Eles aproveitam os rios, né? Geralmente é rio, né? Às vezes pode ser uma montanha, um pico, mas geralmente é rio. Ele segue o curso do rio. Então não tem como fazer um formato ali bem linear, né? Então vai seguir o curso do rio, tá? Por exemplo, João Pessoa e Cabedelo. Tem o rio aqui. Esse rio que passa no estacionamento do Carrefour é a divisa entre Cabedelo e João Pessoa. Quando a gente vai pela BR, passa ali pelo viaduto ao lado do Shopping Manaíra, na descida vai ter ali uma placa, divisa João Pessoa, Cabedelo, e quase ninguém percebe aquela placa. E ali atrás do Shopping Manaíra tá passando o rio, que é justamente a divisa. Só que para nós, a gente está tão acostumado aqui de ir para um e para o outro, que parece que é tudo João Pessoa, né? A gente vai para Bahia, vai para Cabedelo, vem para João Pessoa, parece que é tudo, né, João Pessoa, ou seja, é a região metropolitana de João Pessoa, né? A grande João Pessoa, como muitos também chamam desta maneira, tá? E quando não tem, por exemplo, quando a gente vai daqui, né, da Paraíba para Pernambuco, não é um marco natural, é uma placa. Tem lá a placa divisa de estado, Pernambuco e Paraíba. E tem um posto fiscal ali, onde os caminhões, né, os caminhoneiros param para fazer a fiscalização das mercadorias, né, questão de nota fiscal e tudo mais, tá? Muito bem, galerinha. Então, seguindo, ótimo. Então vamos conhecer um pouquinho agora de cada uma dessas três regiões, tá? Da Amazônia, da Nordeste e da Centro-Sul, tá bom? Então vamos lá, ó. A Amazônia, o que ela traz pra gente, ó? Além de ser a menos populosa, esta região também possui o menor produto interno bruto, ou seja, o PIB. O que é o PIB? É toda a riqueza produzida por um município, por um estado, por um país, num período de tempo. Geralmente é um ano. Mas no noticiário geralmente aparece assim: no primeiro trimestre de 2021, o PIB do Brasil teve um crescimento de 0,7%. Né? Ou seja, nos 3 primeiros meses do ano, o PIB cresceu, ou seja, a produção de riqueza aumentou, cresceu. Ou pode ser um PIB também negativo. Né? O PIB nesse período, nos 3 primeiros meses, teve uma queda de 0,5%, ou seja, produziu 0,5% a menos do que no período anterior. Então, quando se fala em PIB, é o Produto Interno Bruto, é toda a riqueza que o país produz naquele período, tá? Em produtos, mercadorias, prestação de serviço, tudo o que é produzido no país, tá? Em todas as áreas. Com uma economia baseada no extrativismo animal, vegetal e mineral. Vocês têm alguma dúvida em relação ao extrativismo? Tá tranquilo esse termo? O que é extrativismo? Tranquilo, professor. Ótimo. O que é extrativismo? Extrativismo, essa palavra lembra o que? Extrair, extração, ou seja, retirar da natureza. Então, o que é o extrativismo animal? Eu vou caçar ali da floresta amazônica, eu vou caçar uma paca, né? Eu vou pescar, eu vou pescar o pirarucu, né? Para comercializar a sua carne. Então, é extrativismo animal. Eu vou pescar, eu vou caçar, eu vou retirar da natureza os animais para alguma atividade econômica. Extrativismo vegetal. Vocês utilizam algum produto, sem querer fazer propaganda, mas usando como exemplo, algum produto da Natura? Algum hidratante de açaí, algum óleo, né, de peroba, de Sim, professor. uva? Ou seja, a matéria-prima desses produtos
é extraído da floresta, ou seja, é extrativismo vegetal, tá? Professor, lá no mercado de ver-o-peso mesmo tem vários, mas só que não é de marcas de assinatura, é mais da galera que pega, retira o Sim, óleo e vende em garrafa mesmo. Isso tem muito nas feiras, isso. E o local que você citou, Ver o Peso, é o mercado municipal, um dos mais famosos do Brasil, inclusive, né? Que é o mercado Eu municipal lá de conheço. Belém, Eu tá? morei. Eu conheço Vero Peso. Morei 3 anos em Belém. Sou Que paraibano. bacana, comeu muita Mas tapioca eu morei lá, né? demais. Coisa Muito boa. açaí com peixe no Vero Peso. Aí, com aquela farinha, ah, Deu até saudade agora. né? Encheu a água, né? Encheu de água a boca, não foi? Muito Nossa, gente, é Com estranho falar de açaí certeza. com farinha. Aqui no sul a gente come açaí como sorvete, assim, com chocolate, fruta. Olha que bacana isso, tá vendo? E mais um Verdade, é detalhe. que a gente come um monte com Lá é sorvete. batido na hora. Lá é puro, é o vinho, tanto é que é chamado de vinho, vinho de açaí. Porque É o lá complemento do almoço. isso é uma refeição, justamente come com peixe, com farinha. Isso é muito bacana porque é cultura, né? Como você lidar com aquele produto, né? É totalmente cultural. O açaí, pessoal, para a região amazônica, para o Amazônida, ele é uma refeição. Aqui para nós, no Nordeste, para o Sul principalmente, Sudeste, ele é mais como uma sobremesa, como um sorvete. O pessoal fitness, né, o pessoal de academia, eles usam também como fonte de proteína, com fonte de, né, energético, né, de energia. Então, olha só, como que o mesmo produto ele tem várias, né, várias utilidades de acordo com a população, de acordo com a cultura que está envolvido, né, naquele povo. Olha que bacana isso, né? E o extrativismo mineral, né, temos uma empresa muito famosa instalada lá no Pará também, né, que é a Vale, né, que tem a extração de minério de ferro, manganês, entre outros minérios. Até fizeram, né, uma estrada de ferro lá para justamente facilitar o escoamento dessa produção. Então tirou do solo, né, os minerais. Então isso é extrativismo, é quando você extrai, quando você retira do solo, você retira da natureza a matéria-prima de algum produto, tá bom? Ficou claro o que é extrativismo? Ficou belezinha? Certo. Então, ó, além de agropecuária em determinadas regiões, algumas multinacionais estão instaladas na região, sobretudo na Serra dos Carajás, no Pará, de onde se extrai parte do minério de ferro do país. Alguns polos industriais se destacam na região. O polo petroquímico da Petrobras, com extração de petróleo e gás natural nos poços de Urucu, em Coari, Amazonas. O polo industrial de Manaus, conhecido como PIN, né, polo industrial de Manaus, mas ele é mais conhecido, na verdade, como Zona Franca de Manaus. A gente já vai falar sobre isso, tá? E o polo de biotecnologia também em Manaus, tá certo? E aqui algumas imagens, né, da região, no caso do complexo da Amazônia, né, a sua grande floresta amazônica, né, a sua grande porção natural, digamos assim, né, uma das maiores riquezas do nosso Professor, país. Sim, pode falar. a maioria dos polos industriais estão na Amazônia, né? Não digo temos, né, grandes empresas instaladas na Zona Franca de Manaus, mas temos outros polos maiores, né? Temos em Camaçari, aqui na Bahia, né, no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, também temos grandes polos A Honda ali. fica lá, né, professor? Tem Honda, tem Samsung, tem várias empresas asiáticas, né, coreanas ali no polo industrial de Manaus. E não só lá, temos aqui em Pernambuco também, temos na Bahia, temos aonde mais? Na região sudeste, na verdade, nessas grandes empresas multinacionais, elas se espalham em busca de vantagens, aonde tem. Por que é Zona Franca? Vamos até já entrar nesse assunto. Zona Franca, o que é franca? Eu vou num baile e a entrada é franca. O que significa isso?
Redução de imposto, é isso? E isso é redução de impostos, ou seja, muitas vezes é até isenção, é mais do que redução. Redução você ainda paga, né, uma parte. E às vezes é isenção total de impostos, né? Ou seja, a empresa, para ela se instalar naquela localidade, ela não vai pagar imposto por um determinado tempo. Então, quando é zona franca, ó, zona é uma área e franca que é grátis, de graça. Então, zona livre de Manaus, tá? Veja todos os detalhes fiscais, ó, e tributários que envolvem a região. Ou seja, quando uma empresa se instala na Zona Franca de Manaus, ela está recebendo subsídios, ou seja, ela está, né, se instalando ali, e ela não vai pagar determinados tributos, determinadas taxas fiscais, tá? Entre outras vantagens que podem ter também no contrato. Mas aí o Estado não sai perdendo dessa maneira, porque não vai arrecadar impostos. Por outro lado, de contrapartida, no momento que a empresa se instala, ela vai estar gerando emprego, né? Ela vai estar gerando renda. Então tem esta vantagem e vai estar desenvolvendo também a região, tá? Então, né, tem essa balança. Professor, Sim, pode falar. é tipo assim, se por exemplo uma empresa chega nessa zona, eles compram o terreno ou é tipo fazem tipo por exemplo, uma parceria com o estado? Boa, ótima pergunta. Então, pode ser, no caso, uma concessão, né? O terreno é do governo. Eu falo assim, ó, a gente cede o terreno para a sua empresa, você, né, instala a sua empresa e daqui 50 anos, né, se acabar a concessão, você, né, pode devolver, né, desinstala a empresa e tal, mas geralmente é cedido o terreno, porque dependendo da empresa é uma estrutura muito grande para ser construída. Então, daí às vezes não compensa para a empresa montar toda uma estrutura e depois que acabar a concessão ela ter que tirar aquela, né, aquela estrutura do terreno. Então, provavelmente, né, geralmente os acordos, a instalação das empresas, o governo acaba cedendo o terreno, tá? Isso não é uma regra, né? Mas na verdade cada caso, né, é para ser analisado, mas, né, de primeira mão, digamos que geralmente os terrenos eles são cedidos. É uma das vantagens para as empresas se instalarem, tá? Quem sai ganhando sempre é a empresa nesse caso. Se a empresa vê que vai ter prejuízo, ela não vai se instalar. Isso é fato. Isso é o quê? Isso é uma característica do capitalismo, né? Do capital. Então eu não vou investir em algo que eu vou ter um prejuízo, né? Sabendo que eu vou ter um prejuízo amanhã ou depois. Eu não vou investir ali porque eu sei que ali eu vou tomar um prejuízo. Então eu vou investir em outro lugar que me dê mais vantagens, né? Que eu tenha mais lucro. E uma das desvantagens, ó, tem aqui, ó, desmatamento, né, queimadas, né, o desequilíbrio ambiental. E por outro lado nós temos a tecnologia, né? Então nós temos aí essa balança, né, desenvolvimento e meio ambiente. Como eu vou desenvolver mantendo o equilíbrio ambiental, né? Esse é o grande dilema da humanidade, tá? E o capitalismo ele está começando a abrir os olhos para isso, né? Ele vai ter que colocar uma parte do seu lucro em pesquisas e investimentos que tentem, né, minimizar esse desequilíbrio, que ele tenta, né, um exemplo disso são as fontes de energia, né? Investir em energia eólica, investir em energia, né, solar, investir em energias limpas, tá? Isso é um grande exemplo nessa substituição, né? Substituir a energia fóssil, né, por energia limpa, beleza? Então, Professor, sim, pode falar. é daí que surge a crítica ao capitalismo, né? Porque a pessoa compra tal objeto, mas não sabe que aquela empresa para ser criada desmatou, fez explorações e tal. Daí surge a crítica de Karl Marx. Justamente, né? Quando a gente consome um produto, a gente não sabe a origem daquele produto, né? Qual a matéria-prima utilizada, qual a força de trabalho utilizada, qual o meio de transporte utilizado. São tantos elementos envolvidos naquele produto,
né, que se a gente for levar em conta, a gente muda bastante o nosso hábito, né, de consumo. Né? Quando a gente começa a perceber esses detalhes, né, começa a perceber, né, esses elementos, né, envolvidos ali na rede de produção e distribuição, né, de cada produto, tá bom? Show de bola, galerinha. Então vamos agora para Nordeste. Olha só. Foi o polo econômico mais rico da América Portuguesa, com base na monocultura. Olha só essa palavra, hein? Monocultura da cana-de-açúcar. O que significa isso, hein? Alguém saberia me dizer? Monocultura. Trabalho manual. Boa. Será que é trabalho manual? Alguém tem alguma outra ideia? Ó, esse termo... Fabricação de só produto. Isso. Esse termo aqui, ó, mono, ele está se relacionando à quantidade, tá, pessoal? Ele lembra mesmo manucultura, né? Manufatura, né? A palavra ela confunde a gente, tá? Então, por isso que é sempre importante ler com bastante atenção as questões do Enem. Se for, né, necessário ler 2 até 3 vezes, porque às vezes uma palavra dessa, né, a gente pode se equivocar, se enganar e acabar perdendo a questão por isso, tá? Então, mono, pessoal, está relacionado à quantidade, ou seja, mono é tá? E cultura, no caso aqui, cana-de-açúcar, poderia ser monocultura da soja, monocultura do trigo, monocultura do milho, tá? Então, monocultura quer dizer que é um tipo só de plantação, no caso a cana-de-açúcar. Os portugueses chegaram, né, no nosso litoral, aqui no litoral nordestino principalmente, extraíram o pau-brasil e foram introduzindo, foram plantando a cana-de-açúcar. Inclusive até hoje nós temos os canaviais aqui na zona da mata, né? Herança desse período, tá? E naquele momento usando o trabalho escravo. Então naquele momento a região Nordeste, né, era a mais rica, né? Tinha mais produção. E com o passar do tempo, ó, tornou-se no século XX, já nos anos de 1900 para frente, né, para cá, uma região economicamente problemática, com forte excedente populacional. As migrações, ó, de nordestinos para outras regiões atestam essa situação de pobreza. Ou seja, no século XIX, né, de 1901 até 2000, principalmente no segundo meado ali, na década de 60, 70, teve uma migração muito grande de nordestinos para as regiões Sudeste e Sul, né, impulsionado pelas secas, né? Então eles foram em busca de foram em busca de melhores condições de vida. E um pouco antes disso, nós também tivemos uma migração no período da borracha, lá para a região norte, que o pessoal foi trabalhar nos seringais, né? Foi até os soldados da borracha no período da guerra, também teve uma leva grande, né, de pessoas que deixaram o Nordeste e foram se aventurar, né, na floresta amazônica, tá? Em busca também de melhores condições, tá? Atualmente é a segunda do país em população e em PIB. Tem uma área de aproximadamente 1.542.000, né, e 271 km², o que representa uma média aí de quase 20% do território brasileiro, tá? Vamos ver algumas fotinhas. Ah, um detalhe, ó, eu estava me esquecendo. Pessoal, a região Nordeste, ela tem uma subdivisão, tá? Que é justamente, ó, mapa das sub-regiões nordestinas. O Nordeste foi dividido em 4 sub-regiões, tá? Nós temos aqui, ó, o 1, meio norte, o 2, que é a maior, o sertão nordestino, o agreste e a zona da mata aqui no litoral, tá? Isso é importante, tá bom, pessoal? Que isso pode, né, pode cair no Enem. Aqui, ó, então vamos entender um pouquinho cada uma delas, tá bom? As sub-regiões nordestinas, olha só. O meio norte
é uma das 4 sub-regiões do Nordeste, localiza-se na porção oeste nordestina, ocupando o Maranhão e metade do Piauí, comportando-se como uma grande área de transição entre as regiões Nordeste e Norte do país. Lembram, pessoal, quando a gente viu na aula passada os domínios morfoclimáticos, a floresta amazônica e a caatinga? Pois bem, o meio norte é justamente a faixa de transição, tá? Entre esses dois domínios, tá bom? E é nessa sub-região também que encontramos a Mata dos Cocais, tá bom? O Sertão é a maior sub-região nordestina que está localizada entre o meio norte e o agreste. É um local que sofre com a grande estiagem, fator característico do baixo índice pluviométrico, né? Então, uma das grandes características do sertão é a questão da seca, né? Essa baixa quantidade de chuvas que temos durante o ano no sertão, tá? O agreste é uma sub-região nordestina localizada entre a zona da mata e o sertão, ou seja, é uma região que está entre o sertão e o litoral do Nordeste. Por isso é chamada de zona de transição também. Não é tão quente e seco como o sertão propriamente dito, né? O grande sertão, o alto sertão, como, né, muitos chamam. E nem tão úmido como a zona da mata. E, por último, a zona da mata é uma sub-região nordestina que fica localizada no litoral. Recebe esse nome pois originalmente era coberta pela Mata Atlântica. No entanto, atualmente esse bioma da Mata Atlântica está quase extinto do local. Infelizmente, temos poucos fragmentos da Mata Atlântica, né? Então, por isso precisamos valorizar aqui o Parque da Bica, né? Ali o Jardim Botânico, que é a Mata do Buraquinho, tá? Que são fragmentos da Mata Atlântica, tá bom? E aqui algumas imagens, né? Ó, a nossa Caatinga, né? Aqui já é o meio norte, né? Aqui é o sertão, o meio norte, né? Que é a transição da Caatinga da floresta amazônica, né? Os coqueirais. Temos aqui também, né? Aqui é o agreste e aqui é a zona da mata, tá bom? Muito bem, galerinha. E o Centro-Sul, ó, possui um parque industrial desenvolvido e diversificado, apresentando um grande dinamismo produtivo. Ele abriga grandes empresas nacionais, transnacionais e financeiras. Detém uma grande produção industrial e uma eficiente rede de transportes. No Centro-Sul, são registradas as maiores rendas e os melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil, o IDH, tá? E aqui nós temos algumas imagens retratando, né, aí principalmente o centro-oeste e o sul do país, né, com grandes lavouras, grandes fazendas, plantações, né, com tecnologia. Aqui os parques industriais, né, as grandes indústrias e a concentração da maior parte da população nas grandes cidades, né, as megalópolis como São Paulo, né, Rio de Janeiro, estão também nesta região. E é aqui que, né, acontece, né, as grandes transações financeiras, né, os grandes investimentos acontecem nesta região também, tá certo? Alguma dúvida que eu estou acelerando, pessoal, por causa também do nosso horário, mas qualquer dúvida podem falar, tá bom? Agora há uma outra regionalização, que é justamente essa sim, Ricardinho, ó, é a regionalização, né, feita por Milton Santos e Maria Laura Silveira, tá? Conhecida como os 4 Brasis. Alternativamente, as 5 regiões delimitadas pelo IBGE, né, aquela regionalização oficial que vigora no país, na década de 2000, então olha, é recente,
né, em 2000, os geógrafos brasileiros Milton Santos e Maria Laura Silveira propuseram a regionalização do Brasil em 4 macro-regiões, a partir de critérios relativos ao meio técnico, científico e informacional. Olha só, tá? Até em aulas anteriores a gente colocou um link sobre isso, lembram? Do técnico científico informacional, que está, né, ligado à alta tecnologia, ao desenvolvimento científico, à informação, tá bom? Retirada como 4 Brasis. Essa divisão regional é abordada no meio acadêmico, ela é mais utilizada dentro das academias, das universidades, ela é utilizada bastante, tá? Regiões do Brasil propostas por Milton Santos e Maria Laura Silveira. O preceito do meio técnico científico informacional aproveita-se de particularidades encontradas na realidade sociocultural brasileira, que, como apontaram Milton Santos e Maria Laura Silveira, era composto das distinções existentes não apenas na geografia do país, dos elementos ali naturais principalmente, mas também nas formas desiguais. Isso é muito importante, pessoal, nas formas desiguais encontradas no Brasil, encontradas em cada região brasileira, como o desenvolvimento econômico, o social e também educacional, né? Se a gente for analisar as regiões, a gente encontra essa desigualdade, né? Então ele utilizou essa desigualdade também como critério para criar as 4, né, esses 4 Brasis, tá bom? Olha só como que ficou os 4 Brasis. Então ficou, né, ó, a região concentrada, que pegou o sul e o sudeste, tá? Que nós vamos ter aqui um grande, né, uma grande concentração populacional, uma grande concentração financeira, uma grande concentração de desenvolvimento também vai estar concentrado nesta região. Por isso que ele chama de região concentrada. Depois a região centro-oeste, que vai ter também um certo desenvolvimento, vai ter uma tecnologia aqui empregada, principalmente na agropecuária. Não tem até aquela propaganda na TV que passa o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo? É justamente voltado, né, para esta questão tecnológica também aqui empregada nesta região, tá? E exaltando também que o país, aí nesse caso, né, venha a ser um país agroexportador, tá? A região nordeste, né, que vai trazer aqui suas peculiaridades também, e a região norte, tá bom? Como a gente já tem falado, né, a região norte sendo a mais, né, a mais não, a menos populosa, né, a menos povoada, e a região nordeste também está tendo um grande desenvolvimento aqui na região litorânea. Temos alguns polos, né, de desenvolvimento aqui nas principais capitais, mas fica muito aquém quando se compara com a região concentrada. Então é isso que o Milton Santos chama atenção, tá? Nessa questão concentrada aqui, né, nesta área, né, e conforme as outras acabam ficando muito aquém, né, muito menos desenvolvido, com muito menos recursos, né, digamos assim, em comparação à região concentrada, tá? Então é essa, né, a questão que o Milton Santos ele destaca bastante, tá certo? Então, ó, região concentrada, composta de um denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização, né, as grandes cidades, e do alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias, né? Então nós temos aqui uma grande concentração. A região centro-oeste, ó, presente algumas características da modernização, principalmente, né, no campo, em particular, ó, agropecuária mecanizada, produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação, ou seja, ao mercado externo.
vai mandar para fora essa produção. E também integrada à globalização, já que ela está, né, diretamente aqui, né, nesse mundo de negócios internacionais, né, com essa exportação dessa produção, ela está dentro desse mercado global, tá? Cadê? Opa, aqui. E é importante, pessoal, nós também trazer aqui, né, por que regionalizar? Né? Para que dividir esse território do Brasil em regiões, em vários tipos de regiões, inclusive, né? É justamente, ó, para facilitar o planejamento regional, tá? E esse planejamento regional ele vai tratar o quê? Ele vai trazer, ó, das desigualdades regionais, ou seja, aspecto marcante do espaço geográfico brasileiro, né? Então, cada região ela vai ter as suas particularidades e vai atenuar as desigualdades, né? Ou seja, ali você vai começando a perceber as desigualdades que tem uma região para outra. A gente pode pegar isso numa pequena área, num bairro mesmo, a gente pode perceber essas desigualdades. Se a gente for ver aqui 2 bairros próximos um do outro, a gente vai ver essa desigualdade, tá? E também, ó, começaram a ser estudadas e discutidas principalmente a partir da década de 1950, em razão do desenvolvimento do processo de industrialização que o Brasil passou, e que se concentrou no Centro-Sul, tá? E mais o fato de as estatísticas sobre renda e produção de bens e serviços terem sido publicadas de forma regionalizada pela primeira vez em 1951, tá? Então os estudos fornecem dados que servem de instrumento para que os estados implantem políticas de desenvolvimento regional, ou seja, que os governantes criem políticas públicas para atender a demanda da população, né, para tentar diminuir, né, essas desigualdades que encontramos em cada região. Então, o planejamento regional ele vai tentar trabalhar com tudo isso, tá? E direcionar o que se precisa fazer com mais urgência, né, o que precisa se resolver primeiro, aí vai depender, né, dos governantes também, né, atenderem essas demandas, tá? E temos aqui também, pessoal, para já encerrar, alguns órgãos que foram criados, tá, com esse intuito de planejamento regional. Tínhamos, né, na verdade, que todas elas já foram, né, já foram finalizadas as suas funções, infelizmente. Olha só, a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi criada em 1959, com a finalidade de executar o planejamento e coordenar a ação do governo na região Nordeste. Porém, sua área de atuação estendeu-se também ao norte de Minas Gerais, que apresenta nível socioeconômico baixo. Tá vendo? A SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966, sua área de atuação compreendia todos os estados da região norte, o oeste do Maranhão e o estado de Mato Grosso. As outras superintendências criadas foram a SUDESUL, Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, em 1967, e SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, em 1968. Elas deixaram de existir em 1990, infelizmente, porque eram órgãos que estavam destinados a realizar os planejamentos regionais, tentando, né, diminuir e acabar com as desigualdades nessas regiões. Infelizmente, né, não temos mais essas superintendências, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Porque foi muita informação, né? Foi muita informação, como nosso tempo é curto, né? Então, agora nós vamos brincar um pouquinho com as questões. Apareceu para vocês a questão 1, Enem 2018. Sim.
Deu pergunta a vocês. Vocês conseguiram realizar as questões? Deu tempo? Como que foi? Alguém conseguiu? Então, vamos lá, galerinha. Olha só. A questão 1. A questão 1, ela traz dois mapas, né? Temos o mapa da figura 1, que traz, ó, o Brasil com a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E ele traz também a figura 2, que traz o Brasil também dividido, ó, em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E pergunta o seguinte, olha só. No planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de... Então, essa figura 2, né? Essa segunda forma de regionalização. Que regionalização é essa mesmo? Quem lembra? Alguém lembra? Nós vimos 3, né? Ó, nós vimos os 4 Brasis, os complexos regionais e vimos também a regionalização oficial do IBGE. Alguém lembra? É do IBGE? Isso, essa é a oficial do IBGE, muito bem. E esta aqui, a primeira, alguém lembra qual é? Essa aí não é econômica não, né? Essa é a geoeconômica, são os complexos geoeconômicos, tá? E os 4 Brasis são 4, né, que a gente viu agora, que tem a concentrada, Centro-Oeste, Nordeste e Amazônica, tá bom? Então, ó, a pergunta é em relação a 2, a oficial do IBGE, né? Então ele pergunta, ó, no planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de... Daí aqui 1 minuto para vocês lerem as alternativas e falarem. Eu não leio o chat agora, tá? Como está compartilhado, eu só vejo eu só consigo ver o que eu estou compartilhando, tá bom? Daí vocês podem falar a alternativa. Letra A. Letra A. Alguém foi em alguma outra? Eu fui de C. Em C. Muito bem. Alguém foi em alguma outra? Fui na A também. Na A também. Ótimo. Ó. Então, ó, no planejamento das ações governamentais, a segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de respeitar a divisão política administrativa. O que é isso? Essa divisão política administrativa. Que divisão é essa? Vocês sabem me dizer o que ele está se referindo? Está respeitando o quê? Vamos ver aqui no mapa, olha só. Então aqui nós temos o mapa 2, né? Então ele está respeitando, né? Que divisão política é essa administrativa? É a divisão dos estados, pessoal, ó. Né? Então nós temos aqui, ó, ele respeita, nessa regionalização, respeita o limite dos estados, ou seja, o estado vai estar apenas em uma região, né? Não vai ter um estado em mais de uma região, tá? Então a alternativa correta realmente é a letra A. Parabéns, né, para quem assinalou a letra A. Então, ó, reconhecer as desigualdades sociais, né? A letra B. A letra C, considerar as identidades culturais, valorizar a dinâmica econômica ou incorporar os critérios naturais, né? Então, na verdade, ele vai, né, aqui fica claro que ele respeita, né, os limites administrativos, tá? Ou seja, os limites político-administrativos, ou seja, o território de cada estado, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre atento, né, a toda, porque a gente pode se confundir. Essa aqui é uma das questões que a gente vai ficar na dúvida. Eita, será que é essa ou é aquela, né? Essa é muito comum de ter dúvida, por isso que a gente precisa estar sempre atento, né? Ó, respeitar,
né? Então vai respeitar alguma coisa, algum limite, né? Se é uma divisão política, é um limite, é um território, né? Quando a gente, né, vê bem, analisa bem a alternativa, daí a gente consegue, opa, é essa, a gente consegue ter a certeza, tá bom? Podemos ir para a questão 2. A questão 2 eu achei muito interessante, pessoal, porque ele trouxe como alternativa, ele trouxe mapas, né? Ele trouxe cada alternativa um mapa diferente. Olha só, Enem de 2016. Em 1967, o geógrafo brasileiro, Pedro Pinchas Geiger, né? A gente viu sobre ele agora há pouco, propôs uma divisão regional do país em regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Essa divisão baseia-se no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização. Dessa forma, busca-se refletir a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. Então, a divisão em regiões geoeconômicas ou complexos regionais encontra-se na seguinte representação. Temos aqui a letra A. Então, qual delas está representando a divisão dos complexos regionais? É a letra A, com 4 regiões? É a letra B, com 3 regiões? É a letra C, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 regiões? É a letra D, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões? Ou a letra E, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 regiões? 1 minuto para vocês, letra E, letra D, a letra C, a letra B e a letra A. Letra B. Letra B? Isso. Todos concordam? Alguém assinalou alguma outra? B. Isso mesmo, pessoal, letra B. Né? E quais são as regiões do complexo mesmo, dos complexos regionais? Nós temos Amazônia, não é isso? Nordeste e Centro-Sul, tá? Então, se a gente visualizar, a gente consegue imaginar, é fácil. Que área é essa do Brasil? A área da Amazônia, né? Então, é a região Amazônia. Que área é essa? Essa área do Nordeste. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Agora, tem pessoas que vão estar em outra, né? Tem pessoas que vão estar aqui, do centro para o sul. Então, aqui, Centro-Sul. Então, analisando o mapa, a gente consegue, né, buscar a resposta certa também. É por isso que a gente tem que tomar muita atenção, olhar bastante, refletir, analisar, tá? Pra gente, né, ter a certeza da questão, tá bom? Muito bem, então vamos lá para a questão 3. Olha só, questão 3, Enem 2016 também, ela traz a questão da Amazônia, olha só, né? E o CIVAM, tá bom? Daí traz aqui a legenda, bases do CIVAM. Então, cada ícone desse, cada símbolo desse tem o seu significado, tá? Ele vai ter aqui centro de vigilância, unidade de vigilância, unidade de telecomunicações, unidade de vigilância e telecomunicações, pelotão de fronteira em implantação, tá? Ele pergunta o seguinte: a análise da imagem remete a uma estratégia que pressupõe o ou a. Então, né, aqui nós temos as bases, né, do CIVAM espalhadas por toda a região da Amazônia. E ele pergunta o seguinte, né, a análise da imagem remete a uma questão, remete a uma estratégia que pressupõe letra A, né, letra B, C, D e E. Vou deixar 1 minuto para vocês
Isso, para vocês estarem, tá? Pensando um pouquinho. Letra Letra E, direcionamento dos investimentos militares para a proteção de recursos biogenéticos. Interessante. Né? Daí, ó, vamos voltar aqui para a legenda do mapa, ó. Né? Centro de vigilância, unidade de vigilância, aqui, ó, unidade de telecomunicações. Telecomunicações está relacionado com o quê? Né? Com tecnologia. Olha só. Né? Então fica aqui a dica, ó. Né? E essa informação ela é importantíssima, tá? Então ela, né? Unidade de telecomunicação está relacionado com tecnologia. A alternativa correta aqui nessa alternativa é a C. É a utilização de tecnologias no processo de territorialização do espaço brasileiro, tá? Então, através, né, da tecnologia, juntamente, né, na verdade, as Forças Armadas fazendo uso, né, da tecnologia, ela está o quê? Né, utilizando as tecnologias no processo de territorialização do espaço, ou seja, está defendendo o nosso território, principalmente aqui na fronteira, né? Então, que a fronteira da região amazônica ela é muito extensa e de difícil acesso. Então, a tecnologia ela vem contribuir imensamente na defesa desse território, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Tá bom, galerinha? E a questão 4, olha só, questão 4, a gente tem aqui o mapa do Brasil, né, o Enem 21, ó, o último Enem, tá? Essa é, né, fresquinha, ó, novinha. Então ele traz esse mapa do Brasil, tá? E traz aqui na legenda, ó, fraco a moderado e moderado. Então o branco, onde está tudo branco, é fraco e moderado, né? Fraco a moderado e moderado. Vamos colocar o cinza, né? Vamos chamar de cinza claro. Ele é moderado a forte. O que está aqui listradinho, né? O estampado, vamos chamar de estampado aqui, ó. Forte e forte, muito forte. O preto, muito forte e muito forte, extremamente forte. E o pontilhado, extremamente forte. Tá? Então, a gente localizar, mas é o que isso? É o fraco, é forte. O que é fraco, o que é forte? Então, aqui, ó, com base no mapa, a área com maior suscetibilidade natural à ocorrência de erosão no Brasil é, né? Então, aonde ocorre mais erosão no Brasil? Então, aonde? Aí a gente vai ter que descobrir pelas informações que o mapa está nos mostrando, tá? Então, será que é o interior da região norte? A letra A. A letra B, depressão do Pantanal. Letra C, extremo oeste amazônico. Letra D, faixa litorânea do sudeste. E letra E, região da Mata dos Cocais. Então a gente precisa saber onde são essas localidades aqui no mapa. E saber fazer a leitura também da legenda do mapa, né? Daí deixar para vocês 1 minuto. A D, eu acho que é a D. É a D. A D, faixa litorânea do Sudeste. Eu também concordo com ele. Concordam? Muito bem, parabéns, é isso mesmo. Por quê? Olha aqui, ó, onde fica, né, a faixa litorânea? No litoral. Só que o litoral do Brasil ele é extenso, né? Ó, vem desde o norte vai até o sul. Mas ele delimita, né? Ele coloca, ó, faixa litorânea
do Sudeste. Então eu preciso saber onde é a região Sudeste. Tá vendo como é interessante essa questão? Então o Sudeste ele vai estar aqui, né, ó. E é justamente onde tem, ó, extremamente forte. Então a alternativa correta, né, a área com maior suscetibilidade à ocorrência de erosão no Brasil é realmente a faixa litorânea do Sudeste. Muito bem, galerinha, show de bola. E quinta e última questão, essa é muito interessante também, pessoal, essa questão 5. Ela não é do Enem, tá? Ela é da Universidade Estadual do Maranhão, de 2020, mas eu trouxe ela justamente porque ela é muito interessante, que ela traz um assunto, né, uma temática aqui relativamente recente, tá? Que é a questão do mapa. Olha só o mapa. Né? Até antes de ler o enunciado, tem diferença esse mapa? Esse mapa, vocês estão percebendo alguma coisa diferente nesse mapa? Os três são mapas do Brasil, olha só. Vamos descobrir o que tem de especial, de diferente nesses mapas. Olha só. Considerando que em uma anamorfose geográfica, os elementos representados não aparecem em escala cartográfica e não há fidelidade nas formas, mas uma distorção do fenômeno representado. Leia os mapas a seguir. Então ele trouxe dois mapas aqui anamorfósicos, né? Anamorfose, tá? Aqui é o mapa tradicional e aqui é o mapa anamorfose. Vamos entender melhor isso. Só um instantinho, deixa eu compartilhar aqui. Isso, aqui, ó. Temos aqui, olha só. Apareceu para vocês, né? Figura 2, mapa tradicional, com os países coloridos de acordo com as classes de população para cada país. Ou seja, quanto mais escuro o marrom, maior é a população. Então, ó, Índia e China são os dois países mais populosos do mundo. Tá? Isso é uma representação cartográfica tradicional, é um mapa tradicional. Tá? Um planisfério, né, o mapa mundi tradicional. Vamos ver aqui, ó. No caso da anamorfose geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse. Pode ser população, PIB ou outra variável de interesse. Com esta técnica, consegue-se visualizar o tema de uma forma mais direta. A figura 3 abaixo mostra a anamorfose geográfica do mesmo tema de cima, população mundial em 2017. Os polígonos foram deformados, levando em consideração o tamanho da população para cada país. Pode-se notar que o continente africano tem tamanho um pouco menor que a Índia ou a China, quando se deforma os países em função do tamanho da população de cada país. Olha que interessante isso, olha só. É o mesmo mapa que nós vimos anteriormente. Só que a anamorfose, o que ela faz? Ela vai, né, distorcer esse polígono, ou seja, ela vai ampliar ou reduzir o tamanho do território de acordo com a informação. No caso aqui é a população. Como China e Índia são os dois países mais populosos do mundo, por isso que ele tem esse destaque. Ele ficou bem maior, bem nítido, né? Ele se destacou no mapa de uma forma bem acentuada. A gente consegue já identificar logo quando a gente olha para o mapa. Diferente deste outro. Tá vendo só? Ó, né? China e Índia, né? São os dois maiores, né? Em população. Olha só a diferença para esse. Vocês estão conseguindo compreender o sentido desse mapa que tem anamorfose, né? Olha só. Então, só de olhar ele já, né? Ele já atrai o nosso olhar para a China e para a Índia, tá bom?
Então, para a gente finalizar, olhando aqui é o mapa do Brasil tradicional. Ele traz, ó, mapa 1 se referindo, ó, ao PIB, ou seja, a produção das riquezas do Brasil em 2016. Professor, eu não sei se é só para mim, mas ainda tá lá no mapa da China e da Índia. Eita, me desculpe, obrigado. Foi, agora vai mudar. Ótimo, então pessoal, obrigado por ter avisado. Ó, então o mapa 1 ele vai trazer o PIB, né? Ou seja, o Produto Interno Bruto de 2016. Então, qual é a região que mais produziu, que teve o maior PIB em 2016? Sudeste. O Sudeste. Isso, o Sudeste. Olha só, o vermelho, né? Ó, é o Sudeste. Olha como, né, os estados do Sudeste eles estão mais inflados, né? Estão maiores. Principalmente aqui, né? Ó, que estado é esse? Esse é São Paulo. Ó, como ele está, né? Cheio, como ele se destaca. E aqui no mapa 2 nós temos a mortalidade infantil em 2016. Qual a região que se destaca nesse mapa 2? Nordeste. O Nordeste, muito bem. Olha aqui, ó, como infla, né? Ó, como enche. Então a região Nordeste, né, tem um destaque aqui na mortalidade infantil. Viu como é interessante, né, a leitura desse mapa, tá? Esse mapa que traz a anamorfose, tá? Então quando você aparecer um mapa desses para vocês, já vão saber que é o mapa anamorfose, tá? Então vocês vão já olhar para ele e já vai identificar o destaque de imediato, tá bom? Então vamos ver o que se pede nessa questão. No Brasil existe uma profunda desigualdade regional expressa em indicadores econômicos e sociais, né? Ó, aqui, ó, PIB, indicadores econômicos, mortalidade infantil, né? Sociais, tá? Então, com base nos mapas 1 e 2, respectivamente, é possível concluir que quais são as alternativas que vocês selecionaram. Tempo! Deixa eu ver se dá para colocar o mapa. Eita, vai cortar, né? Deixa eu diminuir o espaço aqui. Mesmo assim não consigo. Não dá para ver tudo, né? C, professor. A Letra C será. Vamos ler a letra C. Olha só, as regiões Sudeste e Sul, respectivamente, ó, isso aqui é importante, pessoal. O que significa, ó, respectivamente, ou seja, nessa sequência, tá? Primeiro o Sudeste e depois o Sul. São as regiões que apresentam os maiores PIB, né? Ó. Então, os maiores PIB, ou seja, a região Sudeste e região Sul, né? Até aqui, ok, né? No entanto, o Nordeste e o Norte apresentam as mais elevadas taxas de mortalidade infantil. Olha só, o Nordeste primeiro e o Norte apresentam, né, as mais elevadas taxas, né, de mortalidade infantil. Isso mesmo, pessoal. A alternativa correta da questão 5 é a letra C, tá? Muito bem, pessoal. E aqui estão as sugestões que eu tinha citado para vocês, tá bom? E é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta?